Então, nós estamos onde? Responde daí pra mim, vá. Arena D7 do Shopping da Bahia. Então é o nosso shopping, né, Paula? Pois. Shopping da Bahia e a Arena D7, vocês já entenderam que a gente está numa temporada de esporte, né? Nós estamos fazendo alguns episódios e voltados para uma coisa que a gente julga importantíssimo para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida de todas as pessoas, porque esporte é o grande lance. Mas, né, Paula, nem tudo são flores. Para que tudo sejam flores no Tem esporte, que cuidar, tem que cuidar. cuidar. Então, nada mais justo do que a gente trazer um médico, ortopedista, com uma vasta experiência no que a gente vai conversar. Dor, coluna, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina na Bahia, diretor médico do Esporte Clube Bahia. Então, é um cara de responsa, porque vocês sabem que a gente não traz qualquer pessoa para cá, né? Então, nós temos agora o prazer de apresentar, para quem não conhece, o Dr. Marcos Lopes. Prazer estar aqui, boa tarde. Eu já estou aposentado do Bahia. Eu fui Não, é isso, já foi. Mas aí os anos se passaram, eu entrei em 86. Então eu lido com medicina de alta performance desde 86. Entendi. Assim, eu consegui ver esse crescimento da medicina esportiva do tempo que não existia ressonância. Não tinha tomografia. Imagine. Os diagnósticos eram muito clínicos e muito de ultrassonografia. Mas isso fazia do médico um cara especialíssimo, não era não, doutor? A gente tem um conceito em medicina que quanto mais você pede exame, menos você conhece do assunto. Exatamente. Porque também exame, tem essa ele sensação, sempre um né? complemento. Eu acho que tem uma lesão muscular. Vamos fazer Isso. exame? Isso. Já tem uma lesão muscular. Não, vamos fazer exame. Então, esse perfil de médico, de lidar com o paciente com atleta. Eu sempre costumo dizer que atleta não é um paciente. Atleta é uma pessoa diferente. Porque o paciente tem tempo para esperar. Ele espera uma lesão cicatrizar. O atleta não. Por exemplo, tem uma corrida agora que vai acontecer. Ele chega com dor na perna, dor no joelho, dor na coluna. Eu tenho que resolver isso aí no ínter muito breve. Para que ele vá correr. Em alta performance. Porque o conceito de dor em medicina esportiva é muito interessante. A dor é um sinal vital. Ele está dizendo, tem algo que não está funcionando bem. Se eu não der atenção a essa dor e deixar ela progredir, uma coisa que é simples, ou simplesmente camuflar essa dor, né? Sem saber o problema. Por exemplo, no maratonista, o que é mais comum? É a canelite, que é a dor na canela que vai a fratura por estresse. Se eu negligencio que tem uma dor naquela região, que pode virar uma fratura, um tempo de 1 mês se transforma em um tempo de 6 meses. É, verdade. Então, o que ele poderia recuperar rápido, ele vai levar muito mais tempo. Muito mais tempo. Então, esse feeling assim, de saber, olha, é hora de parar. Ou eu tenho um conceito já diferente de exercício esportivo, é hora de diminuir o ritmo. Sim. Parar algo ruim para o atleta. Eu considero que a melhor atividade física é aquela que você gosta de fazer. E que o pior é não fazer nada. Perfeito. Fazer nada é péssimo para o corpo. Porque o corpo precisa de estímulo. E isso não tem idade, né, doutor? Porque eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas que nada, eu não fiz, eu joguei vôlei quando eu era jovem. E hoje você faz o quê? Nada, nem levanta da cadeira, nem faz uma caminhada, nem faz nada. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava estimular muito as pessoas, né? Qual é o conceito básico? Esporte é disciplina. Sim. Esporte é rotina. Por que que vamos dar exemplos assim da vida diária. Certo. Por que que Zico era o exímio batedor de falta? O Rogério Ceni também. Porque acabava o treino, os outros iam para casa e ele ficava treinando. Treino gera reflexo. Reflexo gera condicionamento. Então, quanto mais você faz, mais perfeito você faz. Sim. Então, não fazer assim aleatório. Ele tem um dom para ser jogador de futebol. Bom, mas tem que juntar o dom com atividade, claro, com a disciplina. Então, a gente considera um atleta, do ponto de vista prático, aquele que faz atividade física regular, pelo menos 1 hora, no mínimo 3 vezes por semana. Isso é um atleta amador. Que o profissional já tem mais tempo para fazer. Então, não é atleta eventual. E é perigoso ser atleta eventual. Sim. Você não faz nada, você é um gordinho sedentário. E vai correr todo sábado. Sai para correr, feito louco. Sábado, vai para um baba. Aí ele tem um infarto e morre. Foi o baba que matou ele? Não, o que matou ele foi a falta de disciplina e a falta de condicionamento. É a prevenção também, né, doutor? A prevenção. No esporte, a prevenção é mais importante que o tratamento.
Aí eu comecei a ver o surgimento de marcadores enzimáticos para lesão muscular. Tá. Por exemplo, eu tinha jogadores que eu não sabia se ia ter lesão ou não. Hoje eu consigo, com o exame de sangue, dizer, olha, sua enzima está mais elevada, você tem um risco maior de ter lesão muscular. Tira o atleta de atividade. Aí previne a lesão. Maravilha isso, né? Que a gente faz para dosar as sininas musculares. Sim. Então, isso nos dá esse benefício para o atleta. Porque nada pior que o atleta que uma lesão incapacitante. E a gente tem muitas. Sim. Mas, na minha vivência, a maior causa de lesão incapacitante é a teimosia. Tipo assim, ele tem uma lesão do manguito rotador. Ou ele não consegue levantar o ombro. Olha, tá ruim para ele jogar atividades que usem raquete ou vôlei, mas ele está insistindo. O que é que tem que fazer? Diminui a intensidade, faz a fisioterapia e joga. Porque se ele persistir, um edema se torna uma lesão. Vai piorar. E a lesão é incapacitante. Perfeito. E na medicina de alta performance, os segundos são determinantes. É verdade. O segundo a mais faz você ser campeão olímpico. Um segundo a menos, você é segundo colocado. E a dor é um limitante. A gente tem isso no exemplo de por exemplo, um corredor de Fórmula 1 teve um trauma na cabeça por uma peça. Involuntariamente, ele tem menos reflexo. Felipe Massa, depois daquele trauma que ele teve, ele diz, eu perdi 5 segundos de reflexo. E para ele é fundamental. Para ele é fundamental. Assim, tem aqueles macetes que o corredor de Fórmula 1 faz. Como é que ele entra num túnel escuro se ele está no claro? Como é que você entra no túnel e os seus olhos fecham? Depois eles abrem. Eles fecham os olhos um pouco antes de entrar no túnel. Para adaptar. Sabe aquela questão aqui que eu tirei os óculos e fiquei fechando os olhos? Então, o atleta começa a ver atalhos para o caminho dele. Sim. E a gente considera também um atleta de performance elevada quando ele usa atalhos. Ele não corre mais 100 metros para chegar ao mesmo objetivo, ele corre 50. Então ele começa a avaliar o corpo dele. Perfeito. Então é isso que tem que ensinar o atleta, porque você não tem que avaliar só a parte física. Você tem que avaliar a parte cognitiva, a parte emocional. É um conjunto, de profissionais que cuidam daquele atleta, né? Que de repente sozinho você não consegue fazer. Um profissional só não consegue. Agora você imagina, e eu vivi muito isso no esporte. Você tem um atleta que vai disputar uma partida final do campeonato e a mãe dele está na UTI entre a vida e a morte. Não é o mesmo atleta. Exatamente. Claro, e não é o mesmo atleta. Recentemente aqui no Bahia, um atleta ia nascer o filho dele. Ele foi dispensado para ver o nascimento do filho. Porque é o momento dele, da família. Então, o lado emocional, ele tem uma preponderância muito grande no lado físico, muitas vezes. Porque tá paciente com depressão. Com a cabeça isso também é uma coisa que devia ser cuidada, entendida, tanto pelo atleta quanto pelo time, né? Vamos dizer assim. Por isso que você tem a multidisciplinaridade. Para tratar de um atleta de alta performance, tem que ter o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, ou às vezes o psiquiatra, o dentista, porque é uma coisa interessante, muitas lesões musculares se perpetuam por cáries dentárias. Jura? A cárie dentária é um foco de contaminação, bactéria. E aí tem muitos relatos na literatura médica de atletas que não recuperavam. E sem saber o porquê. Sem saber o porquê. Tratou o dente, não teve mais lesão. Que coisa. Meu Deus. Outra coisa que era muito comum mais precocemente eram parasitoses intestinais, verme. Sim. Porque era um atleta que tinha depressão maior, não absorvia os alimentos, tinha muita diarreia, e isso cai o rendimento de um atleta. Então você vê que são coisas básicas, né? Perde os nutrientes, que na verdade são do dia a dia também, de algumas pessoas, né? Nesse caso específico, que ele é atleta de alta performance, ele precisa, né? Porque, por exemplo, eu não ia precisar disso. Eu me cuido porque eu tenho que me cuidar, você tem que se cuidar, todo mundo. Mas ele não sabia que isso seria responsável pela parada dele, né? E, incrível que pareça, indo para o nosso Brasil real, a grande maioria dos atletas vem de uma estratificação social muito baixa. Sim. Então eles não tinham boa alimentação, não tinham boa vacinação, não tinham acompanhamento médico adequado. Então eles levam para a vida adulta esses resquícios ruins da formação dele, tanto de caráter quanto físico. E aí, na hora que você exige do corpo, ele não responde. E por isso, então, que no futebol, a meia-vida do atleta é pequena. 30 anos, 35 anos já é o final de carreira. Porque não é porque o esporte o futebol é de alta competição. É porque a grande maioria dos atletas que fazem futebol não teve esse substrato e não tem organicamente
como segurar muito bem. Imagina, eu não sabia disso. Ele eu tem mais pensei que lesão. era... E tem muita lesão, né? Então, com os 35 anos, ele já vem de uma sequência de lesões, não? E é interessante, eu vou dar um dado para vocês que é motivo de muita briga. O futebol é mais danoso que o crossfit. O futebol é um esporte que tem mais lesão. Por causa da explosão, por causa do contato, da explosão, daqueles escorregões, daqueles estiramentos. 2 tipos de lesão, naquela direta do trauma e a lesão indireta, né? Você vê, nós temos um atleta muito grave que jogou semana passada, tinha uma arritmia. Apagou, Ele né? está em estado terminal, que é lamentável, com todos os exames normais. Então, você vê, é um atleta de alta performance, às vezes os exames não conseguem detectar, mas tem. Então, nós temos situações que às vezes fogem à medicina esportiva. Ele faz os exames, todos são normais, mas ele tem uma alteração genética que é indetectável, que naquele momento o coração dele fez arritmia. Arritmia é um desequilíbrio da parte elétrica do coração e tem uma parada cardíaca. Se ele não tivesse em São Paulo com assistência, ele já teria morrido. Sim. Fosse aquilo que eu te falei, é o baba de fim de semana. Ele tem um problema. Perfeito. E ele não, e ali ele não ia ter né? nada que cuidasse dele naquele momento num baba de final de semana. Exatamente. Né? Então, a gente tem... Como é que você posterga a vida de um atleta? Fazendo prevenção. Aí vem outro dado interessante que a gente tinha no futebol. Os atletas não fazem alongamento. Olha a minha pergunta. Odeiam alongamento. Essa questão do alongamento é mais importante do que qualquer atividade. Eu atendia muito fisiculturista que dizia, quer uma dica para manter a hipertrofia? Alongue o músculo. Quanto mais você alonga, mais você tem volume. Quanto mais curto, menos volume. Isso é uma questão que assim, muita gente discorda das coisas relacionadas a alongamento. Porque não pode alongar antes de treinar. Treinar que eu falo, tipo, ir na academia. Você alonga no final do treino, antes do treino. Cada um fala uma coisa, cada pessoa tem a sua maneira de... E realmente o alongamento é para a vida inteira, né? Eu sinto, às vezes, que eu fico encurtada. Eu me sinto encurtada. Eu sou totalmente encurtada. Mas você tem que fazer a série de alongamento todos os dias. Independente de ir para academia ou não, em casa. Vou lá pro meu lado. Eu sou ortopedista. Eu sou ortopedista. Nossa, você viu, né? Você viu que ela é sua colega. Foi uma ótima ideia. Eu estou bem longe de ser um atleta até amador, mas eu alongo antes e depois. O alongar tem 2 benefícios. Ele oxigena o músculo, então evita a lesão. E ele dá aquecimento às fibras que vão contrair. Você nunca viu um atleta entrar no banco e ele entra para um jogo direto. Não, tem que aquecer. Como é que o vôlei faz? Ele aquece o tempo todo. Como é que o basquete faz? O tempo todo. O futebol também fica aquecendo o tempo todo. O aquecimento gera alongamento. O alongamento gera aquecimento. Então, alongar é algo imprescindível, tanto antes quanto depois de qualquer atividade física. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um filho que tem 8 anos e ele está querendo jogar futebol ou ele está querendo fazer natação, enfim. A primeira coisa que eu tenho que fazer com ele é levar ele para o senhor? 2 profissionais aí são importantíssimos. Aliás, eu diria que 3. O cardiologista, para ver se ele não tem nenhuma alteração cardíaca que o impeça de fazer. Então ele faz o eletrocardiograma ou o teste ergométrico, como o médico queira, e um ecocardiograma. Pronto, ele já está apto a fazer atividade física. Aí ele vai para o ortopedista para ver a parte de joelho, de coluna e de ligamento. Porque na criança, a gente vai falar um dado interessante para vocês. A menstruação, a primeira menstruação na mulher chama-se menarca. A primeira vez que ela menstrua. O homem não tem essa primeira menstruação. O homem, a gente começa a ver que ele torna adolescente quando começa a nascer pelos nos pubis ou nas axilas. E tem aquele estirão, né? Que eles chamam as mães. Tá no estirão. Diz que a mulher cresce mais do que o homem. Primeiro, mais do que o homem. Primeiro, você tem uma prima de mesma idade. Ela cresce e depois você cresce. Mas a gente tem que ter cuidado com a criança pelo seguinte. Até ela fazer o estirão e crescimento, os ligamentos são mais fortes que os ossos. Aí o ligamento arranca o osso. Faz fraturas, sendo fratura por arrancamento. Então ele tem o ligamento e o tendão mais forte, arranca o osso. Então eu tenho que evitar algumas atividades de musculação, futebol sem problema. E tem o lado hormonal da mulher. Vamos fazer uma prova disso? As nossas ginastas têm acima de 1,80m, você já viu? 1,70m. Nossa ginasta de solo, a campeã brasileira. Qual a altura delas? 1,50m. Porque o exercício físico em muita intensidade
em uma menina que nunca menstruou, diminui o Não crescimento deixa ela dela. crescer, né? Perceba que Daiane Não deixa Santos, desenvolver. É. que agora que ganhou a medalha de ouro, aquela americana, Bios, elas são baixinhas. É. Não é baixinha só porque o esporte pensei que seria baixinha. Não, é porque exercício muito intenso. Quando você põe uma criança que ainda não, né, tipo, numa idade menor para fazer ginástica artística, ela fica aquele corpinho. São todas o mesmo Pois corpinho. é, mas... vai criando... Então eu vou te fazer uma pergunta. E o beach tênis? O beach tênis é maravilhoso. Para uma criança? Não tem nenhum problema. Nenhum problema, né? Vamos, para a gente público entender o que é problema. Sim. Problema é contato direto. Vocês não têm. Sim. Uhum. Segundo problema seria os traumas de impacto. Corrida. Sim. Vocês não têm. E outro é musculação. Vocês não têm. Entendi. Então, ele é um exercício aeróbico, Tá. com pequenos momentos de exercício anaeróbico, mas ele é muito mais aeróbico. Sim. Aeróbico, assim, de tudo que você respira para Claro, fazer. claro. O que é o anaeróbico? Quando você está mergulhando, Uhum. quando você está levantando peso. Sim. Mas exercício aeróbico, sem contato direto. Os grandes riscos são comuns a qualquer atividade. Sim. Torção, tornozelo, Isso. tendinite, bursite, mas só não tem isso que não pratica. Uhum. Mas não são lesões incapacitantes que vão atrasar seu crescimento ou que vai precisar de cirurgia. Não, pelo contrário. Tá. Então, tem um exercício maravilhoso. Então existe uma forma da gente chegar até o senhor e o senhor dizer assim, ó, aqui você deve fazer isso, ou você não deve fazer aquilo. Eu tô te perguntando isso, é porque eu vejo muitas vezes as pessoas pegarem, meu filho, não sei quem tá fazendo... Tô chutando aqui, futebol, tô falando futebol só por sua causa. Mas assim, tá fazendo futebol, vou botar meu filho lá. E bota de qualquer jeito e o menino sente a dor na canela, sente, o menino tá daquele jeito, assim, e o pai tá dizendo, não, ele é manhoso, E às vezes não é nada disso. Deveria ser primeiro um médico e depois o esporte, é isso? É porque é o seguinte, não é o biotipo que tem que se adaptar ao esporte, é o esporte que tem que se adaptar ao biotipo. Por exemplo, eu tenho 1,50 m, eu não vou jogar basquete. Uhum. Sim. Eu tenho que procurar um outro esporte que me adeque a ele. Meu percentual de crescimento é 2 metros, eu posso fazer vôlei, posso fazer basquete, fazer a vida peça para inteira futebol. vocês me disseram, vai jogar basquete, sabe que eu sou grande. Todo mundo pergunta, você joga basquete, joga vôlei? Não. É o biotipo. Eu não posso pegar pessoas que... E o ortopedista diz isso, olha, o seu perfil, o seu biotipo, a sua ossatura, ela não é compatível com esse esporte. Mas eu gosto de fazer. Aí faça. Porque o mais importante é o corpo. É a eu não sua posso satisfação. É o que você falou, eu faça, odeio mas não futebol. fique parado. Mas meu pai foi jogador, eu quero ser, não pode. É. Aí eu sou filho de Oscar do basquete, mas eu tenho 1,50 m, não vai fazer. Então, assim, o beach tênis não tem nenhum impedimento para nenhuma faixa etária. Ótimo. Tá? Desde que você entenda que a resposta dele é mais lenta, entenda que o peso tem que ser menor, a frequência tem que ser menor. Você não pode exigir de algo que você não pode exigir de nada que não possa te dar retorno. Ou que dê retorno inadequado. Então, o beach tennis não tem nenhum impedimento. Os impedimentos, para evitar concussões, aí tem aquele filme futebol americano, não sei se vocês viram. Sim, das lesões cerebrais. Inclusive, nos Estados Unidos se indicava usar capacetes a crianças. Porque a concussão é grave. Concussão é aquele... O que é a concussão? Por que é o nome concussão? É um achacoalhamento do cérebro. O sacudir do cérebro, né? E como é que você vê atleta, que eu já passei algumas vezes, e pergunta, eu quero voltar a jogar, filho. Você não pode. Mas eu quero, filho. Onde é que você tá? Fiz assim, não sei. Tira do campo. Quem não sabe onde tá, não tem controle cerebral. Claro. E porque a concussão, o problema é o segundo evento. Primeiro você recupera, o segundo difícil recupera. Então, é a única vez que o médico de uma entidade, seja qual for, tem poder sobre o técnico. Diz, olha, ele tem que sair. Tá. Queira ou não. Mesmo que o atleta não queira, ele tem que sair. Perfeito. Agora, o pânico de qualquer atleta realmente são as lesões. Qual a lesão mais comum? Eu sempre acho que é joelho. Vamos começar aqui com uma frase muito emblemática, muito, às vezes, carismática, às vezes odiada. Aquele no pain, no gain. Não é sempre assim. Você não precisa ter dor para ter ganho. Você pode ter ganho sem ter dor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Você não tem que sofrer. Não porque sofrimento, às vezes, não dá prazer. Então, não precisa ser sofrido. Então, o que você precisa fazer é escolher bem o esporte que você quer fazer,
a maneira que quer fazer, a frequência e que se adapte ao seu corpo. Olha, meu corpo permite fazer isso. Sim. Meu corpo não permite fazer isso. Respeitar os seus limites. Respeitar os seus limites. Eu não posso exigir de uma pessoa que tem 160 quilos que ele vá fazer esporte de alto impacto. Claro. Ou corrida. É. Porque Claro. eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Claro. Ah, mas eu sou magrinho e eu quero fazer um exercício que exija mais músculo. Se prepare. Procure um nutricionista. Faça uma dieta balanceada. Porque não existe regime do ponto de vista de medicina esportiva. Existe dieta balanceada. Sim. Regime a gente não considera como algo que seja factível para esportivo. Porque eu Perfeito. preciso de todos os elementos. Então eu Claro, balanceio claro. a dieta. Não, Eu você não posso pode simplesmente- excluir nada, né? Não pode simplesmente fechar a boca, como a gente tem um exemplo diz. prático. De que morre o diabético? Assim, agudamente. Ele morre de excesso de açúcar ou falta de açúcar? Ele morre pela falta de açúcar. A hiperglicemia não mata ele de forma aguda, mas a hipoglicemia pode Sim. matar. Tanto que pacientes, atletas que são diabéticos, eles sempre usam açúcar Um no açuquinha no bolso. Um tabletezinho de açúcar, uma balazinha. Sim. E aí você... Desde que E não seja isso é bala uma soft, né? coisa, eu tenho uma história sobre isso, aí eu só falar uma coisa que para mim foi muito traumática na minha juventude, assim. Eu tenho uma amiga, Claudinha, que é diabética. E sempre entendeu isso muito bem. Ela aplica a insulina dela e tal. Fomos à praia e lá na praia ela começou a passar mal e desmaiando e todo mundo dizendo, ela é diabética, não pode. Doutor, tinha caldo de cana do nosso lado. Botamos ela no carro para trazer, era Sesc isso, para trazer para cá. E aí ela levantou e disse, eu preciso de açúcar. Aí eu falei, gente, ela tá delirando. Ninguém queria dar por falta de informação. Hoje em dia não, né? Porque hoje em dia eu acho que a gente já tá mais... Mas o que eu acho é assim, a gente precisa entender o que é a diabetes, o que é, que não é essa situação. Açúcar, tô fora, não. É açúcar... Ele chega na emergência e toma soro glicosado. É isso. Aí ele recupera. É isso aí. Ele recupera bastante. Eu talvez acho daqui, o único que possa falar disso aqui sou eu. Eu tenho 60 anos. Então eu sou do tempo que a informação era zero. Minha informação era do Monteiro Lobato e na UFBA. Eu não tinha acesso a nada, não tinha celular, não tinha. Só tinha uma TV, um rádio FM, só tinha um canal. A pesquisa, né? O Que canal da pesquisa, pesquisa, que senão tinha hoje em nada. dia Então, tem hoje em tudo. dia é inadmissível que as pessoas sejam É isso, foi isso que eu falei. analfabetas. Não dá para não tem como. em qualquer assunto, Qualquer né? assunto. Porque tudo tá aí pra gente, é o cotidiano, né? Com essa mudança que eu vi, eu faço 35 anos de formado. Os pacientes chegam assim, ó, eu vi no Google que isso aqui é isso. Eu fiz, tá bom, então vamos ver se o Google tá certo ou tá errado, porque nem tudo que tá lá é certo. Mas eu acho importante que o paciente tenha esse discernimento. Eu atendi hoje de manhã um paciente, ele é um atleta, e ele fez, olha, eu tenho uma lesão de menisco, eu tenho uma lesão disso, isso, eu posso fazer o quê? Aí eu fiz, deixa eu te examinar para a gente ver o que vai fazer. Então, esse acesso à informação facilita a recuperação dele. Sim. Porque dá ele subsídios, ó, eu não posso fazer isso. Mas também pode ser um pouquinho prejudicial, não? Porque aí ele vai se automedicar, Se ele não for ao médico, se ele não for ele no vira médico, doutor. ele vira... Eu vou dar um exemplo para todo mundo você, sabe porque tudo, Vira né? doutor. Toma ali um negocinho, faz ali no seu negocinho. Eu atendo alguns pacientes que são oncológicos em relação à coluna. E eu vou dizer algo que a gente sabe bem da parte médica. Quanto menos informado é o paciente, menos sofrimento ele tem. Quanto mais acesso à informação, mais esse sofrimento ele tem. Porque às vezes nem toda informação é pertinente a ele. É mais geral do que vai específico. ler uma bula de um remédio. Você vai achar que você vai morrer. Novalgina. Não, se você for olhar a bula da Novalgina, você morre, amor. Você vai morrer. Só duas coisas não fazem mal na vida: água e ar. O resto tudo tem efeito. Tudo tem um efeito, porque tudo tem que ser interação do que você come. Para você processar uma proteína, e aí vem outra coisa que eu acho importante para os atletas, e é uma campanha que nós estamos fazendo, fiz no Conselho de Medicina, sobre anabolizantes. Pode falar, doutor. Jogue duro. Então, a gente está querendo ouvir. Anabolizantes é hoje talvez o maior inimigo dos atletas amadores. Doutor, o que são anabolizantes? Vamos pela palavra. Anabolizar é construir. Sim. Catabolizar é destruir. Sim. Quando você tem um catalisador, ele destrói alguma coisa. Tá. Anabolizar significa construir alguma coisa. Certo. O anabolizante constrói proteínas com aminoácidos. Só que ele usa hormônios para fazer isso. Qual é o tripé da hipertrofia muscular? É comida rica em proteína, testosterona e exercício. Certo. São os três. Por que é que a mulher tem menos massa muscular do que o homem?
Porque ela tem 10 vezes menos testosterona. Quem dá força muscular é a testosterona. Então, por isso que o homem ele é mais agressivo, ele tem pelo no rosto, Sim. ele tem a voz grossa, ele tem acne, ele tem mais massa muscular. O estrógeno não deixa a mulher ter isso. Deixa ela ter mais gordura localizada. Sim. Por exemplo, onde é que vai ter mais gordura? Nas ancas, nos quadris e nos culotes. Tá, Por quê? Por acaso? Não, porque ali vai estar o feto. tá. E a criança, a mulher, ela biologicamente é feita para procriar. Sim. Tanto que alguns cientistas consideram que a menstruação é uma falha da natureza. Ô, doutor, que Pela horas a gente natureza- avisa o organismo que a gente não quer filho mais, que pode emagrecer, não precisa vai chegar ficar a com as menopausa, ancas. fica Já tranquilo. chegou, já. chegou. E avisa de uma maneira terrível, né? É. Então, assim, o que é que o Essa anabolizante... parte da menopausa já tô na hora de fazer outro episódio, porque cheia de coisa. O problema do anabolizante é que ele dá muito infarto fulminante. Porque você sobrecarrega o fígado, Tá. você sobrecarrega o rim e você sobrecarrega o coração. De um músculo que não foi feito para receber aquela carga. Em 1994, 95, eu fiz algumas campanhas de academia e eu vi as pessoas usando a mesma agulha e seringa para usar o anabolizante. Ele comprava, por exemplo, Durateston, Decadurabolim, Anabolim, pegava a ampola, a seringa, botava uma e dividia para 3, com a mesma agulha. Tá. Ou seja, além do risco de doenças infecciosas, né, como Sim. o HIV, por exemplo, Claro. você tinha mais risco de fazer hipertrofia miocárdica com morte. Então, assim, e um detalhe importante que as pessoas não se atentam, vai cair. Aquele músculo Sim. vai desabar. Claro. Sim. vai- Um momento ou outro É. vai desabar. Sim. Porque quem segura o rosto assim, das pessoas são os colágenos tipo Sim. 1. Uhum. Tipo 2 é da articulação, tipo 1 é esse aqui, que vocês têm. Sim. Então, quando você usa muito anabolizante, você perde esse A colágeno. gente tá comprando Ah, então, os colágenos por A aí. gente não tem mais esse colágeno todo. aí você usa, o anabolizante ele faz isso, ele destrói essa parte e ele dá uma, a gente chama de, tem um termo assim muito interessante, é um volume sem forma. Sim. Aquele músculo volumoso, mas que não tem força, Tá. tá? E ele faz outra coisa que a gente chama de corpo em sorvete. Você já ouviu falar de corpo em sorvete? Não. Eu não. Em cima é forte, embaixo as pernas é fraco. Ah, sim. Esse eu nunca sabia que o nome desse É, a era gente chama de maconha sorvete. vocal. Tá. Porque ele faz muita hipertrofia superior e pouco É, inferior. por que eles fazem isso? Por falta de informação ou porque o corpo não responde? Não, porque eles priorizam o meio superior Aham. e não priorizam o meio inferior. Mas aí tem um outro problema. Quando você faz isso, você perde a sustentabilidade. É. Você tem muito volume em cima e as Claro. pernas não Sim. aguentam. Claro, Então, desequilibrado. essas pessoas não jogam futebol. Raramente. Tá. Porque eles perdem o equilíbrio. E quando você dá muito estímulo para uma parte, ela vai, logicamente, crescer mais do que a outra. Claro. Então, além de todos esses efeitos, você tem também o efeito da mulher masculinizante, que é aquela mulher que tem... Você sabe que ela, Exatamente. ela é Ela anabolizada, aquela né? coisa, essa Claro. daí toma alguma coisa. Porque se ela for A fazer voz, pra estar do jeito tudo. que ela tá, né, com a força muscular que ela tá, com o estilo muscular dela, ela tem que tomar alguma coisa. Não só fazendo, só puxando ferro, ela a consegue gente ficar descobre daquele no jeito. Né? consultório. Ah, deve ser No fácil. homem, você tem um efeito de... O homem produz testosterona em grande quantidade. Quando você coloca externamente, a parte específica que vai produzir, deixa de produzir. Tá. Então, quando ele para de usar, fica aquele ato até essa parte voltar a produzir. Tá. Claro. Então, você tem sempre esse problema. Inclusive, meu marido estava perguntando, porque ouviu falar sobre. A gente estava conversando sobre isso, dizendo que esse fato de você ficar injetando testosterona, porque você, a partir dos 50, já tem que botar testosterona e tal. Isso dá um certo medo. E ele falando, porque eu tô bem. Eu não tenho por que ficar injetando. E talvez, se eu injetar, eu vou parar de produzir. Ou melhor, vou produzir de forma mais lenta, é isso? O ideal é você ir para uma ginecologista, que ela pode colocar um implante que tem um pouco de hormônio. Ela pode fazer isso. Porque Pro muitas homem mulheres- também. E o homem também. Certo. Mas tem que ser... Como é que o homem tem que indicar o hormônio? Tem que fazer um exame de sangue. Claro. Ver a taxa de testosterona dele total e Se livre. já é hora de começar a repor Isso. ou não. Se tem uma taxa normal, o que ele vai colocar é sobra.
Sim, e sobra causa prejuízo. Exatamente. Tudo em excesso no organismo gera um prejuízo. Perfeito. Então, na mulher, ele pode, sim. Eu não sou contra o testosterona. Eu acho que é importante, até na menopausa. Porque é o equilíbrio. Tem que equilibrar em alguma maneira. Agora, em excesso, já vira... Você vai no endocrinologista, ginecologista, tem médicas que implantam hormônios, aqueles implantezinhos que você coloca, resolve o problema. Mas tem que ser algo comedido, bem colocado. Tem que ser utilizado, utilizado, né? Tipo, personalizado, particular, cada um tem a sua taxa, as suas... A tendência da medicina hoje é ser muito individualizada. Porque cada um tem... Eu costumo ter uma palavra muito estranha, né? Chama-se idiosincrasia. Cada corpo responde da sua maneira a mesma substância. Sim. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu prescrevo morfina para dor. Sim. Ela não melhora, mas melhora com dipirona. Sim. São potências analgésicas completamente diferentes. A morfina tem 10 vezes mais a potência que a dipirona, mas é melhora com a novalgina. Porque tudo que entra no organismo tem que ter receptor. Tem pessoas que têm receptores para um e não tem para outro. Isso. Então, se eu não tenho receptor para aquela substância, ela entra e sai. Ah, esse remédio é igual a água. Agora, doutor, todo mundo tem uma capacidade muscular semelhante ou tem gente que, por exemplo, não tem facilidade em adquirir músculo? Tem uns que têm mais facilidade, sei lá, o músculo responde mais, não tem um... Só tem semelhança exata gêmeos univitelinos, que são aqueles que nasceram no mesmo vitelo, né? No mesmo local. Os que não são diferentes. E todos nós também. Então, o que acontece? Você pega pessoas parecidas, da mesma carga de treino, e ele faz corpos parecidos. Mas não são um semelhantes. vai responder melhor que o outro. Com certeza. Um mais, um menos. Com certeza. Você vê, o esporte de coletivo tem muito isso. Os atletas são bem parecidos e respondem de maneira diferente. Que é a nossa idiosincrasia. Cada um faz de uma maneira. Sim. Perfeito. A gente estava falando de corpo aqui, corpo feminino e tal. Tem outro esporte, que é um esporte agora que virou outra febre, que é CrossFit. o CrossFit. O CrossFit, todo mundo diz, a mulherada que faz CrossFit tem um corpão e tal. Eu tenho um exemplo disso na minha casa, porque minha filha faz CrossFit e o corpo dela tá um corpo fenomenal, lindo, bem feito, tal, sem exagero. Mas assim, nutricionista, endocrinologista, tudo bonitinho, ginecologista e tal, enfim. As lesões desse novo esporte, eu vou chamar assim, são muito grandes? Bom, vamos definir o que é CrossFit. CrossFit é uma atividade desenvolvida para pessoas que já têm habilidades próprias. Tipo, ele já é um bom profissional, ele já é um atleta e você vai colocar mais sobrecarga nisso daí. Isso é o conceito inicial. Mas claro que hoje em dia os CrossFit não são dessa intensidade, tem mais leves, mais adaptados. Então assim, o CrossFit é uma excelente atividade física. Tudo passa por quem te orienta e quem encaminha. Eu avalio uma paciente e digo, olha, ela vai ter risco de lesão. Você tem hernia de disco, não pode fazer CrossFit. Chance nenhuma. Perfeito. Porque o CrossFit usa muito um exercício que chama de steer, né? Que você baixa com a coluna flexida e com o joelho esticado. Isso é ruim para quem tem hernia de disco. Então o ortopedista vai dizer, olha, você tem hernia de disco, você não pode fazer atividade. Então você limita isso dele. E é a maneira. Quem faz a lesão não é a quantidade do peso, é a maneira que você pega. Perfeito. Se você, então, eu tenho 10 quilos aqui e 10 aqui. Eu posso ter lesão com o mesmo peso, depende de como eu pego. Qual é a maneira correta de pegar algo no chão? É dobrar o joelho. Se você não dobra o joelho e desce, você vai ter dor. Perfeito. Então, assim, não tem... E um profissional é que tem que te acompanhar para te dizer isso. E você não negligenciar os seus sintomas. Olha, eu comecei a ter uma dor no quadril depois que eu agachei. Bom, então, eu vou melhorar o quadril para depois voltar. Não deixa de fazer. Você procura caminhos que mantêm a atividade física. Porque o pior de tudo sempre é o sedentarismo. Sim. E o melhor de tudo sempre é a musculação para todos os exercícios. O senhor acha que a musculação é importante para o CrossFit, para o beach tennis, para o futebol? Longevidade, né? Tipo a questão do o exercício menos agressivo de todos, top of mind é a natação. Sim. Hidroginástica-terapia, entenda, menos agressivo. Por causa do efeito antigravitacional que você tem. Perfeito. Você lá dentro não tem impacto. Claro. Mas o melhor de benefícios é a musculação. Perfeito. Aí vamos uma coisa, a corrida é excelente, mas tem os seus poréns. Joelho,
coluna, Os ginecologistas tornozelo. detestam, os dermatologistas detestam. Mas assim, o melhor de todos, não só do ponto de vista de ganho muscular, mas cardiovascular, da hemodinâmica, do funcionamento dos organismos, do coração e pulmão, é a musculação. E para o coração tem um efeito fantástico. Então, e você pode fazer musculação, nem todo mundo pode ir para academia, né? Você pode fazer com 5 quilos de feijão em casa. Sim, verdade. Você tá sentadinho, ó. A garrafa de Levanta, água, algumas levanta, coisinhas assim. O que você não pode dar é desculpa para o seu corpo. Ah, eu tô sentindo dor no tornozelo. Bom, faça braço, faça bíceps. Sim. Eu tenho uma lesão no ombro, faça membro inferior. Você não pode deixar de fazer. E outro exercício que a gente tem que ter muito cuidado, além do impacto, é o agachamento. Esse é a febre, né? O A agachamento, febre da musculação, ele do tem trabalho. um grande problema para quem tem condromalácia de patela, que é aquele desgastezinho da rótula com o Do joelho, né? Não é que você não deva fazer, mas tem que fazer com muito cuidado. Talvez tirar o peso. Fazer como faz o Pilates, que você encosta as costas na parede e desce. Então, esse cuidadozinho você tem que fazer. Joelho eu acho que é uma das coisas que mais pegam, assim, né? Quando você vai ficando mais velho, assim. Você começa a sentir dorzinha aqui, dorzinha ali, sempre no joelho. A lesão do joelho é a mais comum das lesões de esporte de coletividade. Qualquer um é o joelho. Mas, por exemplo, beach tênis é mais comum ombro e cotovelo. Como é o tênis também. Como é o tênis, era isso que eu ia falar agora. Mas é porque são bem parecidos. Bem próximos. Não, outro dia eu fui sair pra acho que é mais ou menos caminhar. a mesma coisa. Saí pra caminhar na rua. Desci, pisei torto, o joelho apitou. Eu andei 5 minutos e voltei. Não, sabe areia. Outro dia eu tava falando, eu queria correr um pouco na areia, ficar fazendo aquela atividade ali. Essa areiazinha aí? Péssima, né? Péssima. Pois é, foi isso que me disseram. Eu voltei na hora que eu só Eu sou do tempo que tinha uma caixa de areia no clube. Na mesma hora, nem tava querendo ir. Pior piso para você caminhar. O primeiro é o inclinado de areia fofa. Esse é péssimo. É bom para E aquela areia assim, aquela areia durinha que você anda assim na praia, que você vai assim, quando você volta não tem mais você. Exatamente. A pior de todas é inclinada torta. E fofa. Sim. A segunda pior é aquela batida assim, tá? Porque você tem muito impacto no seu joelho. Mas assim, o salto alto, a gente pegando um gancho que vocês falaram, não é ruim para o joelho. Ele é ruim para pé e tornozelo. Mas ele não é ruim para joelho nem para coluna. E ele é excelente para panturrilha. Isso, que é o segundo coração, é verdade? É o segundo coração. É uma bomba, né? Então, ele melhora a propulsão de volta e evita muita trombose. Então, o salto alto não é uma coisa ruim. O meu ontem foi péssimo. O salto ideal é de uma plataforma. Ela estava toda linda ontem, toda se achando, mas o salto estava péssimo. Cheguei em casa. Agora, mas a plataforma realmente dá mais... Doutor, eu tive... tendinite, pé, uma dor na curvatura do pé grande e uma dor no calcanhar. Fui a um ortopedista e lá ele me disse que eu estava com essa fascite plantar e a dor aqui que podia ser esporão e tal. Me aplicou ácido hialurônico e foi, para mim, simplesmente fantástico. Eu tomei aquilo ali. 2 dias depois, né? 2 dias depois eu não tinha mais nada no pé e não tenho mais até hoje. 2 anos se passaram. É isso mesmo? Na verdade, assim, eu tô dizendo que é isso mesmo porque eu vivi, né? Mas eu digo assim, o que causa uma fascite plantar? Por que o ácido hialurônico foi esse responsável? Vamos lá. A face aí, vamos destrinchar. O que é face? Face é aquela parte do pé que faz a cavinha. E tinha inflamação, como amidalite, tendinite, bursite. Então, é a inflamação da fáscia da parte plantar. O melhor é você prevenir. Qual é o melhor exercício? Antes de você deitar, de você levantar, tá dormindo, você pega um lençol e puxa seus dedos para cima. Se você fizer isso todo dia, você não vai ter fascite plantar. Muito dificilmente. Perfeito. Porque quando você deita... por que eu sinto mais dor à noite do que de dia? Porque seus músculos contraem. O tendão contrai. Aí, como é que você faz? Se você acorda e já coloca o pé no chão, ele tá contraído ainda, vai doer. Entendi. Aí, antes de você pisar no chão, você pega a coberta ou o que for e puxa os dedos assim, para cima. Certo. Aí você faz isso 10 vezes, você levanta, fica na ponta dos pés. A chance de você ter outra é quase nenhuma.
eu fiquei impressionada e feliz que isso tivesse acontecido, porque é uma dor insuportável. Fiz fisioterapia, que foi ótimo para mim também e tal, mas o ácido hialurônico salvou minha vida. Agora, doutor, questão de prevenção, de longevidade, vamos falar pessoal mais velho, para você poder envelhecer bem e não ter aquelas coisas que todas as pessoas idosas têm, né? O encurtamento, a dificuldade de se mexer, de ter flexibilidade e tudo mais. O que a gente pode fazer para prevenir, preservar articulação, músculo? Acho que na questão de idade é mais a questão das articulações, eu acho que pega mais, né? Ou não? Vamos lá para a doença que mais mata no mundo como causa, a obesidade. O obeso, ele é um inflamado crônico, porque ele libera substâncias que são inflamatórias, que geram inflamação. Perfeito. Então, hoje, o obeso, ele raramente vive muito tempo. Ah, mas Delfim Neto viveu até 94. Isso é uma raridade. Porque quem define... Minha sogra tem 96 anos. Ígida, lustra, tudo que ela faz. O primeiro é o genético. É o padrão genético. Quem faz você ficar mais vivo não é o seu genético. Todo mundo vai ter que me aguentar. Lá em casa todo mundo é longevo. Mas sim, a obesidade é um fator determinante para a brevidade de vida. Porque o obeso, você sobrecarrega o coração, porque tem que ter mais superfície corpórea. Você sobrecarrega o rim, o fígado e o cérebro. E faz hipertensão e diabetes. Então, a obesidade, tirando ela, você já está num caminho muito bom. E por mais paradoxal que seja, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes é difícil de vocês entenderem. E o público às vezes não me entende. Quanto mais alta é a performance do atleta, menos chance de ver muito tempo ele tem. Por quê? Porque a sobrecarga é muito grande. Era isso que eu ia dizer. Existe um desgaste. O desgaste é muito grande. É muito grande para o coração, é muito grande para o pulmão, muito grande para o rim. Então, como tudo na vida, é bom senso. É meio termo. Sim. Tudo demais é sobra, né, doutor? Tudo demais é sobra. E a gente tem hoje atividades que são excelentes, como a hidroginástica, hidroterapia e outro que a gente sempre fala que é o Pilates. Né? Pilates é excelente. É uma coisa que qualquer idade, qualquer condição física você pode fazer, né? Pode. O corpo humano, ele é avesso ao sedentarismo. Sim. Quando você tem sedentarismo, você tem mais risco de trombose, mais risco de infarto, mais risco de doenças pulmonares, mais risco de disfunção renal. Então, a atividade física, bom, o que é bom para mim? O que é que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para academia, eu não posso fazer outra atividade. Aí, vamos lá. Estatisticamente, se você caminhar 1 hora, 3 vezes por semana, você já diminui a sua chance enorme de ter doença cardíaca. Sim. Só caminhada. Eu não tenho tênis específico. Pega o tênis comum, que tem amortecedor, pelo menos no calcanhar, e anda de 8 às 10 ou a partir das 16. Porque de 10 a 16 você tem o índice de UVA, UVB muito alto e você tem mais risco de câncer de pele. Então até as 10 horas. Isso você também, aí vem a dieta. Por que eu tenho osteoporose? Porque você tem uma dieta pobre em cálcio, você não toma sol e você não faz atividade física. Pronto. Eu preciso tomar remédio só se o médico indicar. Como é que eu previno? 200 ml de leite desnatado por dia já te dá cálcio suficiente. Que coisa, né? Eu tô tomando whey protein porque me pediram um bife de 200 gramas, te dá a mesma quantidade que dá um pote de whey protein. É igualzinho. Então você não precisa, você toma o seu bifezinho. E não sei se é mais barato porque a carne tá cara, mas é o ideal. Você não precisa desse suplemento. Um suplemento alimentar, como diz, ele suplementa a falta de alguma coisa. Se você não tem falta e tem excesso, você vai sobrecarregar alguém. Tudo que entra no organismo passa pelo fígado e pelo rim. Ele é metabolizado, ou seja, é transformado no fígado e ele é eliminado pela urina. E se você começa a tomar muito cálcio sem necessidade, você faz cálculo renal. É isso aí. Isso aí na época de minha mãe, a gente soube disso. Meu pai e minha mãe viveram muito tempo. Meu pai foi a 96. Na semana que meu pai faleceu, ele estava fazendo fisioterapia com peso, bola, fazendo tudo. Porque a gente sempre entendeu que a musculatura era importantíssimo, muito alto também. E aí a gente tentou e isso vai até... E ele foi sem zero problemas. Sem diabetes, né? Sem nada, nada. Essa é a essência. É o envelhecimento sadio. Morreu com um passarinho. Assim, eu tenho uma grande preocupação, que eu sempre falo, eu quero ser uma velhinha
flexível, quero, né? E a situação que eu penso é aquelas coisas assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Então você tá ali, pô, não foi ontem, não foi antes de ontem, hoje você fala, putz, tô com preguiça, né? Então é alguma coisa Cria o hábito. Quanto mais, Cria o quanto hábito. menos, menos. Cria uma então rotina. quanto mais você Criou a faz, rotina, você vai ter você- vontade. Eles falam para insistir, né? Tipo assim, ó, insiste. Porque no início sempre é chato, né? Então insista naquilo que você tá fazendo, que você Foque vai no passar do resultado, ponto. pensa um lado bom da situação. E Eu tô aquela falando questão- isso, mas eu não sou lá essas cocadas toda preta, não. Eu Mas também. melhorei bastante, personal, fique tranquilo que isso foi parte do meu E aquela passado. Eu coisa, hoje sou atleta. A cabeça de pensar não na questão somente estética. É pensar na saúde e na longevidade, a longo prazo. Como é que eu vou estar daqui a 10 anos, entendeu? E também, Paula, não Eu é tô me só essa cuidando história agora. de longevidade para você ir até longe, não. É a qualidade de vida é isso que que eu tô você vai ter falando. lá. Porque não adianta nada ir há 96 anos, tá todo... Você falou uma coisa interessante. Pense na atividade como saúde. Como promoção de saúde. A estética vem depois. Exatamente. Porque se você for para consequência. estética, você vai fazer algo que o seu corpo não vai aguentar. Então, você não tem. E tem um detalhe: existe um desbalanceamento de homem para mulher, que até minha mulher fala muito isso daí. Para você é fácil perder. Você perde 3 quilos no mês. Eu, para perder 3 quilos, levo. Porque o metabolismo vida. é diferente. A mulher é mais fácil de ganhar e é mais difícil de perder. E a mulher tem um detalhe: como ela foi biologicamente feita para procriação, entenda isso do ponto de vista filosófico, é biológico. Ficou claro. Como é que ela faz? O organismo bota gordura entre a fibra muscular. Por isso que ela não tem hipertrofia. Sim. Então, ela, para perder o culote, tem que tirar toda a gordura do músculo muscular, que é difícil de fazer. Então, é por isso que a mulher ganha mais fácil e perde mais difícil o peso. Muito bem mais difícil. Agora, doutor, o que é mais fácil, entre aspas, você desenvolver um atleta de alta performance, masculino ou feminino? Depende do esporte que você vai fazer. Vamos assim, a ginástica de solo, quem é que se sai melhor? São as meninas. A mulher, Porque o biotipo é melhor para ela. Tá. Então depende do esporte que você vai fazer. E depende da disciplina. De quem vai receber o estímulo. Sim. E como vai responder. Então, assim, é mais fácil desenvolver para atividades que são de alto impacto, como futebol para homem, mas ginástica é melhor para mulher. Sim. Quer ver um exemplo que eu sempre falo nas palestras? Se assistir um jogo de vôlei masculino e feminino, tem diferença? O masculino você não vê a bola. Você vê a reação do atleta, mas você não vê a bola. Na feminina você tem mais rally. Porque a velocidade que eles colocam na bola é quase 2 vezes maior do que a da menina, das mulheres. Por quê? Porque velocidade de bola significa explosão muscular. É hipertrofia. Então, como não tem uma hipertrofia, a bola vai mais rápida. Tá. Por isso que não tem esportes mistos, né? Aí a questão toda dos Eu trans... nem tinha pensado isso. Não tem esporte misto. A questão dos trans. É justo? Isso é um assunto É bem polêmico, polêmico, bem grande. polêmico, Precisa se definir o que é trans de o que não é trans. Então, assim, isso entra várias coisas, várias questões. E entra basicamente a fisiologia. Então, você tem que ter uma entidade que rege aquela parte ali de olha, ele é geneticamente XY. Sim. Ele é porque ninguém passa de XY para XX, nem XX para XY. Isso não existe. Então, ele é geneticamente isto e ele é isto. E aí pronto. Aí você, baseado nisso, se ele realmente for, ele vai ser Exatamente, incluído. Mas a grande questão é como você desenvolveu esse corpo. Se você tem mais testosterona, mesmo sendo XX, ela vai ter mais força muscular. Porque é a testosterona que dá isso. Claro. E a gente tem pessoas que têm disfunções endócrinas, né? Que produz mais do que outras. É difícil, mas é um assunto uma coisa que foi polêmico. agora... Por isso que eu perguntei, porque na Olimpíada teve um caso que, né, tipo, não era nem... Eu acho que tudo tem que ser feito à luz da ciência. Se a ciência libera, e eu acho que se o Comitê Olímpico liberou, é porque tem embasamento científico para liberar. Ponto, encerra o assunto. Porque o resto entra muito na questão ética, cultural, social. E aí que não começa é mais o a assunto questão da da gente, polêmica, né? exatamente, já começa Mas uma eu outra sou assim, situação. como médico, como fisiologista, se o comitê diz, olha, ela é isto, eu acho que ela é isto. Se ela diz isso, não é, acabou. Então, como eu falei lá em casa, ela
foi liberada porque na genética dela, Sim. ela é XX. Então, ela é XX. Então, encerra o assunto. Porque o resto, como eu te falei, entra muito na questão cultural, racial, social. Não é mais o foco E aí todo mundo vira expert no assunto, todo mundo quer palpitar, todo mundo... Em tudo, né? Porque a minha filha fala, você foi muito simples. Qual é a sua opinião? A minha opinião é baseada na ciência. Se a ciência diz, eu não posso fazer um juízo de valor de algo que eu não conheço. Só visualmente falando. Tipo Você assim, não pode mas olhar. ela parece. Ela parece, A gente tem pessoas que parecem homem e mulher e vice-versa. Exatamente. Eu não posso julgar pela aparência dela. É. O que diz o Comitê Olímpico Internacional? Ele diz que ela é geneticamente feminina. Sim. Então ela tem o direito de competir como mulher. Sim. Porque, como eu te falei, ninguém nasce e vira em relação ao cromossomo. Claro, Sim. O cromossomo não se muda. Perfeito. Doutor, existe um esporte, falando de homem e mulher, e esse negócio que você falou ficou aqui na minha cabeça, agora que não existe esporte misto, nem tinha passado isso pela minha cabeça. Existe um esporte que seja mais indicado para mulher e um esporte que seja mais indicado para homem? Tem. Assim, vamos para os que têm esse lado, assim, são os mais atividades de solo, como a gente fez, de ginastas. As ginastas de solo são mais adaptados para o corpo feminino. Tá. Certo. Os esportes de contato são adaptados para o corpo masculino. Por quê? Porque contato gera rigidez óssea, rigidez muscular, rigidez ligamentar. Aí você falou, por que não tem esporte misto? Você já pensou no futebol, um zagueiro de 2 metros dando uma porrada em Marta? É diferente de dar uma porrada em outro jogador. Porque Eu não Marta acho não tem essa possível, estrutura. eu só não tinha caído minha ficha, sabe? Mas não tem, você nunca vai ver. Não existe, Não tem a menor esporte possibilidade. misto. Ou ele é homem ou ele é para mulher. É verdade. Esses esportes como judô, como é que Xande faz? Jiu-jitsu e tal, mais masculino do que feminino, ou a mulher se dá bem nisso A também? questão da mulher é o seguinte, a mulher entrou muito tarde nas Olimpíadas. As mulheres eram proibidas de entrar em Olimpíadas. Sim. Só depois que a Revolução Industrial, com o Coubertin, foi que você começou a mudar esse conceito. Mas as mulheres não participavam de Olimpíada. Então, os índices dos homens são melhores hoje em dia Sim. Por conta por conta disso. desse perfil histórico. Mas se você fosse fazer uma análise assim, bem restrita, a mulher quebrou os recordes em menos tempo que os homens. Assim, o recorde de 100 metros. O homem levou 50 anos, ela levou 20, 30 anos para quebrar. Sim. Então, é por causa disso que ela foi inserida mais tardiamente na atividade olímpica. Perfeito. Muito bom. Doutor, eu tenho um diretor ali na frente que ele fica com uma plaquinha terrível para acabar com a conversa, porque ele tem inveja da gente, ele queria estar aqui na mesa conversando com a gente. Mas tem uma coisa que eu queria te pedir, assim, que você mandasse um recado para os nossos seguidores, assim, seja para falar do esporte, seja para falar do cuidado físico. O que é que o senhor diria hoje para o nosso seguidor, assim, que fosse uma coisa boa e importante? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de vocês, porque para mim também é importante ter a presença de vocês, porque o convite veio dessa presença. Agradecer a quem vai ouvir e dar uma mensagem que eu acho muito importante. A pior atividade física é aquela que você não faz. Então, eu sempre prefiro um paciente que faça alguma coisa ou que não faz nada. Não existe incapacidade total, existe incapacidade parcial. E incapacidade parcial não significa que você vai ser sedentário. Então levanta, bota um tênis, bota uma roupa adequada, faz a avaliação médica, pede a liberação médica e faz o que você quiser. O esporte ideal é aquele que você mais gosta de fazer. O que tem menos lesão é aquele que você mais gosta de fazer. E o que vai dar mais resultado é aquele que você faz com prazer. Então o recado é faça alguma coisa. Pronto. Descubra Entendeu, qual né? é o seu esporte, porque às vezes a gente fala, mas eu não gosto de nada, porque você ainda não descobriu. Então, Mas né, vai tentar, tentando, vai experimentando. fazer coisas, vai andar um pouco, olhar para pessoas, conversar. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Estou fazendo aquilo e tal. Eu acho que é importante. E pra gente dar uma puxadinha aqui, né? Um esporte maravilhoso esse aqui também. Né? Esse aqui. Risco de lesão pequena, não tem idade, pode fazer. E ainda a gente tem uma maravilhosa que eu queria eu espero que até a gente, mais tarde aqui no SDB, consiga gravar com ela, que ela tem 14 anos, 13 anos na verdade, e já está na seleção brasileira de
beach tênis e feliz da vida e representando a gente. Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? É um estímulo bom, então, assim, maravilhoso. é estímulo para crianças, é aquela questão que nós estamos falando no episódio passado, a respeito da socialização, da questão de você estar num ambiente bom. Então, isso para a sua formação, para a sua vida como um todo, é positivo também. E o esporte ajuda muito nisso, né? Verdade. Parabéns a vocês, Então, viu? Obrigada Maravilhoso. pela presença. Obrigada. Agora Mas não você tá acabou pensando que ainda acabou? não. Calma. Trago verdades e trago surpresas. Doutor, isso aqui é uma caixa que nessa caixa Trago Verdades, ela tem algumas frases, citações, frases, dizeres, pensamentos que a gente acredita. E a gente gostaria de saber do senhor se é verdade para o senhor também, se não é, o que é que o senhor pensa sobre aquilo. Vai ler em voz alta e fazer um comentário. Pode qualquer um? Pode dar uma Pode, mexidinha qualquer aí. Deixa eu pegar o azul, que é o que eu gosto mais. Pronto. Bom, você nunca sabe a força que tem até que sua única alternativa é ser forte. Maravilhoso, é um mantra, né? Isso aí tem que servir para todos nós. Acreditar no que você pode fazer, não desistir. E eu vou trazer só para concluir o lado da medicina que eu lido, que são pacientes graves, paraplégicos, tetraplégicos, que não têm perspectiva de vida, mas eles querem viver. Sim. Então, é acreditar em você mesmo, que você pode e que diga assim, esse talvez seja meu último dia, que eu vivo ele intensamente, mas com responsabilidade. Sim. Sempre. É isso aí. Perfeito. Essa parte a gente não tem tempo para tudo na vida, né, aqui, mas essa parte das Paralimpíadas, dessas pessoas todas que precisam tanto, elas são muito guerreiras. E aí, quando você vê que você tá com preguiça de levantar, que você olha pro lado, tem um cadeirante ali virado no cão, fazendo aquilo, vestido aquilo, querendo tudo, e você não levantou por quê, sabe? Então... Vai ser lançada aqui agora a história de Christopher Reeve, do Super-Homem. Sim. A história do dele cavalo, atrás né? do... Isso. Vai ser lançado aqui, acho que vale a pena vocês verem. É uma história de legal. superação, muito legal. É Como aqui nem bacana. tudo acaba mesmo, doutor, isso aqui é um presente da Croque Push pra gente, uma biscoiteria que tem aqui em Salvador, que mandou de Da presente pro senhor. Aromatizar, que são os Obrigado. parceiros. E aromatizar. O senhor vai gostar, a sua esposa vai gostar Já vou dar também. pra ela. É, então vai chegar cheio de presente hoje. Obrigado, viu? Então, obrigada também, viu? Obrigada. Tudo de Obrigado a bom. vocês.